Se você está assistindo esse vídeo é porque o seu trabalho te adoeceu e você está pensando em buscar seus direitos pelo que vem passando. Dependendo da responsabilidade da empresa pela sua doença, você pode ser indenizado por todos os danos que sofreu, sejam eles materiais, morais, estéticos ou até mesmo existenciais. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Para conseguir uma indenização pelos danos que a doença te causou, você vai precisar colocar a empresa responsável na justiça. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona um processo como esse, suas etapas, os documentos necessários e quanto tempo ele pode demorar. Então já pega papel e caneta aí porque o vídeo vai ser bem longo e eu vou trazer muita informação valiosa. Quando a gente pensa em um processo judicial, a gente pensa logo em um negócio complexo, longo e difícil de entender. E realmente isso é verdade. Mas a lógica por trás do processo é bem simples. Tudo começa com um problema entre duas partes, né? No caso, as partes são você e a empresa em que você trabalha ou que trabalhou. E aí surge um problema entre essas duas partes, que no seu caso foi que você adoeceu por causa do trabalho. Por causa dessa doença, digamos aí que tenha sido uma tendinite, você queira receber uma indenização de R$20 mil, que é um valor aí que você entende que seja justo. Acontece que a empresa se recusa a pagar. De acordo com ela, esse problema não tem nada a ver com eles, não tem nada a ver com o trabalho. De acordo com a empresa, você adoeceu aí por outro motivo. Você não pode simplesmente ir lá na empresa e obrigar que ela te pague. E é para isso que serve aí o processo. Você vai pedir ajuda para a justiça através desse processo. Nesse processo, você vai contar a sua versão da história para o juiz e vai pedir que ele obrigue a empresa a pagar a sua indenização. O juiz, que tem que ser uma pessoa desconfiada e que não pode acreditar só na sua palavra, vai chamar a empresa para se defender e contar a versão dela dos fatos. Tanto você como a empresa vão apresentar as provas e argumentos que tem e, de acordo com essas provas e argumentos, o juiz vai decidir quem é que tem razão. Se alguma das partes achar que essa decisão do juiz está errada, pode recorrer a outros juízes mais experientes para eles reanalisarem o caso. Essa é a lógica por trás de um processo trabalhista. Eu estou simplificando e que na prática tem vários atos e passos no meio de tudo isso, mas a lógica por trás é simples assim. Agora que você viu aí a lógica por trás do processo, eu vou te mostrar quais são as etapas e os documentos necessários para entrar com esse tipo de ação. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar as notificações. Se você fizer isso, o YouTube vai te avisar sempre que a gente publicar um vídeo novo. Todo processo trabalhista pode ser dividido em 3 etapas principais. A primeira etapa, quando o juiz vai decidir se você tem ou não direito àquilo que está pedindo. Uma segunda etapa, quando você e a empresa vão poder recorrer da decisão desse juiz. E uma terceira etapa, em que essa decisão se torna definitiva e tem que ser cumprida. A primeira etapa de todo o processo trabalhista começa com o seu advogado enviando para a justiça um documento chamado de petição inicial. É nessa petição que o seu advogado vai contar toda a sua história, fazer seus pedidos e fundamentar cada um deles. Gente, esse documento aqui é o documento mais importante do seu processo. É lá que vai estar toda a sua história, tudo o que aconteceu com você. Eu recomendo, inclusive, você peça para o advogado que você contratou para ler sua petição inicial antes de protocolar. Aqui no escritório, isso aí já é uma regra. Nenhum processo pode ser protocolado sem o ok do cliente. Tem uma coisa que pouca gente sabe, mas em um processo judicial, o juiz só pode dar aquilo que foi pedido, ele só pode dar dentro do que foi pedido. Se o seu advogado pede uma indenização por danos morais e outra por danos materiais, o juiz só pode dar dentre aquelas duas indenizações, Ele não pode nunca dar uma outra indenização, como por exemplo uma indenização por danos estéticos. O juiz está amarrado ali dentro daquilo do que foi pedido. Por isso é muito importante que o seu advogado peça da forma correta, peça tudo aquilo que você tem direito, Na verdade, tudo aquilo que você pode ter direito. Além disso, nesse momento inicial, todos os documentos que comprovam o que você está dizendo têm que ser juntados. Tudo tem que ser juntado bem direitinho para que você não se prejudique. Um dos motivos que mais levam as pessoas a perderem os processos é justamente a falta de provas, Então,
é bem importante ter tudo organizado antes de entrar com o processo. Tudo isso aí vai ser apresentado através de um sistema eletrônico. Na hora que o seu advogado protocola o seu processo, o sistema marca ali imediatamente uma data para a primeira audiência. Não tem uma data fixa ou então um tempo limite para quando essa audiência vai ser marcada, mas em regra, nos locais aí com menos processo, essa audiência fica marcada aí para 1 ou 2 meses depois do protocolo. Mas em lugares com mais processo, varas mais antigas, esse tempo pode ser aí de até mais de 6 meses. Depois do seu advogado protocolar o processo e o sistema marcar a audiência, o juiz vai enviar uma carta para a empresa que você está processando. Nessa carta, o juiz vai dizer que você processou ela e vai mandar que ela compareça no dia lá da audiência, né? E que até lá ela se defenda no processo. Então, são 3 coisas aqui que vai constar nessa carta: avisar do processo, informar a data da audiência e abrir o prazo para a empresa se defender. A empresa vai ter até o dia da audiência para se defender de tudo que você está ali dizendo e também para ela juntar as provas dela. Essa defesa da empresa vai ser apresentada lá naquele mesmo sistema em que o seu advogado apresentou a petição inicial. Tudo é eletrônico. Aí lá no dia da audiência vão estar você, seu advogado, o representante da empresa, o advogado dela, o juiz e o assistente do juiz. Depois de chamar todo mundo para a sala de audiência e pegar aí os dados de todo mundo que está presente, a primeira coisa que o juiz vai fazer é perguntar para a empresa se ela tem alguma proposta para resolver ali o problema. Se ela oferecer algum valor, o juiz já pergunta ali para você se você aceita e, se não aceitar aquele valor, se você tem alguma contraproposta. Se vocês chegarem aí a um meio termo, né, se resolver, se chegar a um valor em comum, o processo se resolve ali mesmo, né? Todo mundo vai para casa, vida que segue. Mas isso aí não é tão comum em caso de doença do trabalho, não. Nesses casos aí, as empresas não costumam oferecer boas propostas na primeira audiência. E assim, só para você entender, ninguém é obrigado a oferecer uma proposta e muito menos aceitar a proposta do outro, tá certo? Aí beleza, se não conseguirem fazer um acordo, a audiência vai continuar. Em todo processo que se discute uma doença do trabalho, tem a obrigação de fazer uma perícia médica. Essa perícia médica vai servir para que ele consiga julgar de forma justa, entendendo ali realmente o que aconteceu. Aliás, quem vai fazer a perícia não é o juiz, né? Ele só vai determinar que essa perícia seja feita. Quem vai ficar responsável por isso é um médico perito da confiança do juiz. Nessa audiência, o juiz vai dizer exatamente quem vai ser esse médico e mandar uma cartinha lá para ele, né? Para que esse médico marque uma data para a perícia. No dia da audiência, você não vai fazer a perícia e provavelmente também não vai saber a data da perícia, tá certo? Isso aí deve ser informado em 1 ou 2 semanas lá no processo e o seu advogado vai ser informado. Essa perícia é um exame que esse médico vai fazer com você. Ele vai analisar todos os documentos do processo e no fim de tudo, ele vai apresentar um laudo para o juiz. Nesse laudo, o perito vai dizer se a sua doença está ou não ligada ao trabalho e também as consequências dessa doença na sua vida. Esse laudo aí é uma das provas mais importantes do processo. Depois que o perito juntar esse laudo, o juiz vai marcar uma nova audiência para ouvir as testemunhas e no fim de tudo ele vai decidir o processo, ele vai julgar o processo. Essa decisão do juiz, que se chama sentença, encerra a primeira etapa do processo. Essa primeira etapa leva em média aí 1 ano e esse tempo pode variar bastante, né, de acordo aí principalmente com a sua região, com o lugar onde você trabalhou. Aí também não tem um tempo limite, tá certo? Isso aí realmente varia bastante. A decisão do juiz encerra a primeira etapa do processo e dá início à segunda fase, né? Que é a fase recursal. Se nem você e nem a empresa recorrerem dessa decisão, já pula direto para a terceira etapa, tá certo? Não é obrigado que a parte que perdeu recorra, mas é bem provável que isso aconteça. Tem vários e vários recursos que podem ser apresentados por você e pela empresa. Sério, se eu fosse falar aqui de todos esses recursos, o vídeo ia ficar gigante, né? E dificilmente também você ia conseguir entender, né? Porque é uma coisa bem técnica. Na prática, o que você precisa entender é que o seu processo ele pode passar por mais 2 instâncias, né? Mais 2 tribunais diferentes. O Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, né? Que julga aí os processos de todo o Brasil. Dependendo do caso, podem existir aí também violações à Constituição que justifiquem levar esse processo até o STF, mas isso aí não é tão comum. Essa etapa de recurso é a que costuma demorar mais. Em média,
quando alguma das partes recorre até o TST, essa etapa aí costuma demorar de 2 a 3 anos. Então, é um negócio bem demorado. Não necessariamente a empresa ou você vão recorrer, tá certo? Inclusive, tem um detalhe aqui sobre isso. Se você ganha na primeira instância, se o juiz te deu o ganho de causa, para a empresa recorrer, ela vai ter que depositar uma parte do dinheiro que ela foi condenada aí no processo. Para recorrer até o Tribunal Superior do Trabalho, a empresa pode ter que depositar aí no processo quase 50 mil reais, né? O objetivo aí desses depósitos é garantir que, caso essa decisão seja mantida depois dos recursos, esses valores já sirvam para pagar a dívida da empresa com você. Vamos pensar aqui num exemplo. Imagina que a empresa foi condenada a te pagar 100 mil reais, né? 100 mil reais de indenização. Ela precisou depositar ao longo dos recursos 40 mil reais no processo. Assim que não couberem mais recursos e a decisão for mantida, o processo volta lá para o começo, né? O juiz vai liberar esses 40 mil para você e vai intimar a empresa para pagar esses outros 60 mil. Essa medida aí é uma coisa exclusiva da Justiça do Trabalho, né? E ajuda muito a impedir que as empresas fiquem recorrendo aí por qualquer motivo, né? Isso aí também é uma mão na roda, né, para você receber seus direitos mais rápido. Depois desse monte de recurso, a decisão vai se tornar definitiva e vai chegar a hora de cumprir aquilo que foi decidido. Por incrível que pareça, que no Brasil a gente precisa de uma fase do processo só para fazer cumprir aquilo que já foi decidido pela Justiça. Tem que ter uma fase só para obrigar a empresa. Se o processo tiver ido até o Tribunal Superior do Trabalho, ele vai retornar lá para aquela primeira vara que analisou o seu caso, lá onde você fez a audiência, e aí o juiz vai intimar a empresa para pagar o que ela está devendo. Essa etapa não costuma demorar muito não, né? A não ser que a empresa esteja escondendo o dinheiro, ou então que não tenha mesmo dinheiro. Nesses casos em que não consegue encontrar patrimônio da empresa, o processo pode levar anos, né? E talvez nem termine, né? Se o juiz não conseguir encontrar patrimônio da empresa nem dos sócios dela. Gente, agora que você entendeu como é que funciona o processo e quais são as etapas dele, é importante que a gente veja aqui quais são os documentos que você vai precisar para dar entrada em processo assim. Em um processo de indenização por doença do trabalho, você vai precisar de documentos de identificação, documentos que comprovam a sua doença, documentos que comprovam a relação da sua doença com o trabalho, documentos que comprovam a culpa da empresa. Esses documentos aí de identificação são RG, comprovante de residência e carteira de trabalho. Além deles, você precisa apresentar toda a sua documentação médica, né, que vai servir para provar a sua doença. E aí aqui entra atestado, exame de imagem, receita, relatório, laudo, declaração, guia de internação, os prontuários, né? Tudo isso daí serve. Se você chegou a se afastar pelo INSS, também vai precisar dos laudos que foram emitidos por lá. E por último, você também vai precisar de documentos ou então de testemunhas, né, que mostrem que você adoeceu por conta do trabalho e que a empresa teve culpa. Alguns exemplos de documentos que você pode estar utilizando são fotografias, né? Fotos, mensagens de WhatsApp, né? E outros aí aplicativos de conversa como o Slack, áudios, vídeos, e-mails, né? Planilhas de meta em caso de adoecimento mental, cartões de ponto, recibo de férias em atraso. O objetivo aqui desses documentos é mostrar que você estava exposto a riscos que podem ter te levado a adoecer. Como, por exemplo, trabalhar com postura inadequada, fazer movimento repetitivo, coisa desse tipo. Tudo vai depender aí de qual é a sua doença e de quais eram ou de quais são os riscos que você está exposto. Se você chegou até aqui, é porque realmente está preocupado com seus direitos. E você provavelmente é aquele tipo de pessoa que não se contenta com qualquer profissional. E assim, esse tipo de processo envolvendo doença do trabalho, ter um advogado especialista e competente é importantíssimo. Isso daí pode ser um divisor de águas entre você ganhar ou perder o processo. Por isso é importante que você pesquise bastante e também saiba escolher um advogado aí, um bom advogado, um ótimo advogado para você. Você precisa saber que perguntar para contratar aí um advogado com segurança e também saber identificar os sinais que o advogado que você está pensando em contratar, na verdade é uma furada. Para entender tudo isso daí, eu recomendo que a seguir você assista esse vídeo aqui que está aparecendo na tela. Se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui e vai lá ver o próximo vídeo.